Foi. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Estamos aqui para mais um encontro do Temas, hoje do Temas Convida, com um convidado muito especial, que é o professor Sérgio Ehrenhardt, procurador da República, professor de Processo Civil da Universidade Federal do Paraná, que tem diversos trabalhos na área de processos coletivos, que é o tema sobre o qual a gente vai conversar hoje, e com o qual tem uma relação super especial. O professor Sérgio, isso não é só comigo, é com outras pessoas que o conhecem, que têm contato com ele por meio da academia, como é o caso da Marcela Ferraro e do Gustavo Osna, que estão aqui hoje, que tem no professor Sérgio um grande mestre, um grande norte em relação à matéria de processos coletivos e ao processo civil em geral. O professor Sérgio foi fonte de inspiração para nós três, que fomos alunos dele, e para muitos outros alunos que se dedicam ao estudo do processo. Já disse isso numa outra gravação, em que a gente estava junto recentemente. Para mim, o professor Sérgio Ehrenhardt é o maior nome hoje do processo civil coletivo brasileiro. Então, sem mais delongas, eu vou deixar a parte pessoal para as perguntas. Queria te passar a palavra, professor Sérgio. Muito bem-vindo. Eu que agradeço, Adriano. Para mim é que é uma grande alegria, uma grande honra. Na verdade, como a gente já está gravado agora, a gente já se encontrou antes de começar a gravação, né? E para mim foi uma surpresa muito grande ver que quando começou aqui, quando eu entrei aqui nesse chat, estavam todos vocês aqui, e para mim isso é uma enorme de um prazer poder conversar com vocês e reencontrar vocês, pelo menos assim, no videozinho, né? Rever vocês todos e ver que vocês estão bem e saber que pessoas com quem eu convivo e com quem eu convivi durante muito tempo estão aqui comigo. Então, para mim é uma enorme alegria, Adriano. Você sabe que você é uma pessoa por quem eu tenho um grande carinho, você, teu pai, tua família toda, e por isso eu nem poderia negar esse momento. Mas além de não poder negar, para mim é um enorme de um prazer mesmo poder estar aqui com você mais uma vez para conversar agora não só sobre o processo, né? Conversar sobre minha vida não tem muita graça, como eu acabei de dizer, vai ser um negócio que vai durar 2 minutos, mas pelo menos para poder a gente conversar alguma coisa que seja legal. Obrigado, professor Sérgio. A Marcela vai começar fazendo uma pergunta para você sobre a tua trajetória. Bom, primeiro eu só gostaria de registrar aqui, agradecer o convite na pessoa do Adriano, que é meu amigo de faculdade. Nós fomos juntos alunos, né, do professor Sérgio na graduação. E ontem eu me dei conta que já são 10 anos, né, desde a graduação, iniciação científica, mestrado e agora o doutorado. Então já é um longo caminho aí e nós nem nos damos conta, né, de como passa rápido. Então só registrar a satisfação que é estar aqui ao lado do professor Sérgio e também de todos vocês. Vou iniciar com a pergunta mais geral, né, que seria o que te levou a seguir a carreira acadêmica, né? Como que o interesse por ser professor se despertou? Bom, obrigado, Marcela. Obrigado por você também estar aqui, né? Como eu falei antes, eu achava que você ainda estava na Europa. Tenho certeza que você não voltou por causa dessa reunião aqui, mas é legal saber que você está aqui no Brasil de volta para terminar teu doutorado, terminar de escrever a tese e defender ela. Espero que isso aconteça brevemente. Sabe que eu até já contei isso para vários de vocês, mas para mim isso é um negócio muito curioso. Eu nunca na faculdade me imaginei dando aula. Na realidade, eu comecei a dar aula muito mais por um problema que eu tinha que eu precisava superar. Eu sempre fui um cara muito tímido, né? Eu nunca fiz pergunta em sala de aula para ninguém. Eu sempre pegava os professores na saída para fazer alguma pergunta de dúvida e tal. Eu não conseguia falar em público. Tem coisa até hoje que eu não consigo. Eu não consigo entrar numa loja, perguntar preço de coisa. Eu não consigo ligar para a pessoa, perguntar lá, pô, escuta, eu queria saber uma informação. Eu não consigo fazer esse tipo de coisa. Então, assim, eu me formei e falei, porra, eu tenho que vencer esse negócio, essa minha timidez, porque como é que eu vou trabalhar com direito desse jeito? E aí,
eu tinha começado a fazer mestrado, porque eu gostava muito de estudar e gostava muito de trabalhar com direito e tudo, né? Minha história do processo civil é uma história até esquisita nesse ponto aí, mas pelo menos de estudar eu sempre gostei. E aí, em primeiro lugar, o professor Marinoni e o professor Alcides começaram a me fazer convites para substituir os dois para dar aula na faculdade, né? Vocês não pegaram isso é um pouco mais velho do que vocês. Agora, foi muito curioso, porque a primeira turma para quem eu dei aula eram meus quase calouros na faculdade. E eu era péssimo para dar aula. Ainda sou muito ruim para dar aula, mas eu era muito, muito ruim para dar aula. Eu falava rápido, eu gaguejava, era um desespero, suava frio, era uma desgraça. E para mim aquilo então foi uma escola, foi muito legal de aprender a me expor em público, né? Aprender a dar aula, aprender a ter calma, aprender pelo menos a falar para as pessoas sem esse tipo de coisa. Então eu comecei na verdade a lecionar muito mais por um problema pessoal, para poder superar esse meu problema pessoal. Claro que depois você vai gostando da coisa, vai achando isso legal, não sei o quê, e vai ficando, né? E aí, enfim, claro que a gente se apaixona por isso e hoje, para mim, é uma grande alegria dar aula, ter alunos como vocês, né, que hoje são muito melhores do que eu, e essa convivência assim com vocês, para a gente é um negócio muito legal, porque faz com que a gente também continue sempre se atualizando, buscando outras ideias, buscando outros problemas para conversar e tudo. Então, minha ideia, minha trajetória na academia começou assim. Começou muito mais por um problema do que por uma vocação assim de origem, né? Legal. Bom, primeiro eu queria também, assim como a Marcela, agradecer pelo convite, também na figura, na pessoa do Adriano, que foi meu calouro na Universidade Federal do Paraná, e já que a gente está falando aqui um pouco de trajetória pessoal do professor Sérgio, eu e o Adriano, a gente concomitantemente foi estagiário do professor Sérgio na Procuradoria da República. Com certeza foi um aprendizado imenso para mim, é um dos motivos pelos quais eu acabei estudando o processo civil, e acredito que também para o Adriano o mesmo se confirma. O professor Sérgio comentou na resposta já no professor Alcides e no professor Marinoni, mas acho que seria legal para a gente saber, nesse primeiro momento, nessa análise de trajetória, quais seriam alguns professores que influenciaram essa carreira, que influenciaram essa decisão, e eventualmente também alguns livros que podem ser considerados imprescindíveis, que podem ser considerados como referências para aquele que quer estudar o processo, que quer seguir algum tipo de percurso no processo. Bom, obrigado, Gustavo. O Gustavo também é outra pessoa muito querida na minha vida, um grande companheiro que eu tenho hoje como meu coautor de um dos trabalhos que eu mais gosto, que é o nosso curso de processo civil coletivo, né? E uma pessoa que, como você mesmo disse, né, eu conheci na Procuradoria da República, né? Eu me lembro de que a minha esposa, Marina, chegou um dia para mim e comentou: pô, tem um guri lá que é amigo da minha mãe, que está querendo ir embora, está chateado com a Procuradoria, diz que é um lixo. Quem sabe, se você não fica ali, recebe ele no gabinete, quem sabe ele não gosta do tema, claro, bota ele lá, vamos ver se esse guri vai. E aí chega o Gustavo, né? Um pouco depois do Gustavo, ele contrata o Adriano de subestagiário, né? De estagiário de segundo grau, aqui no nosso gabinete. E foi uma das fases mais, acho que ricas, mais interessantes que a gente teve ali no gabinete, né? Uma convivência muito legal, né? E criou entre nós uma amizade também muito bacana que dura até hoje. Bom, na verdade, eu diria, eu estava falando isso para a Marcela, né? A minha história do processo civil é uma história bastante recente. Eu, na faculdade, até pelo menos o terceiro ano da faculdade, eu não gostava de processo civil, eu achava uma matéria muito idiota. Eu queria distância do processo civil. Mas isso muito porque eu tive um professor do processo civil até o terceiro ano da faculdade. Na Federal são 3 anos de processo civil, né? É o segundo, terceiro e o quarto ano em que a gente tem a disciplina de processo civil. Nos 2 primeiros anos da faculdade, eu tive um professor que era um professor daqueles antigos, que achavam que ensinar processo civil é ensinar para você como é que conta prazo, ensinar para você como é que você bota lá o excelentíssimo e que tem que contar 7 espaços para depois botar o nome da parte. Essas coisas assim. Eu achava aquilo, meu Deus, que burocracia, que coisa idiota. Como é que alguém pode achar que isso é uma matéria útil para o direito? Ficar sabendo onde é que tem que botar o carimbo de conclusão
que não pode assinar com a caneta vermelha, que se botasse a caneta vermelha é nula a petição, ou quando o juiz não bota lá o vistos, etc., ele bota o nome de todas as partes, na época se imaginava isso também, a sentença era nula, se o cara na petição de apelação não faz isso, é nulo, e não sei o que é nulo, e não sei o que é ruim, não sei o que tá... Falei, que barbaridade, isso é coisa de... Nem curso de cartorário não deve ser tão ruim assim. Eu falava, isso não é possível que seja processo civil. E eu gostava, na época mesmo, do direito constitucional, porque eu tinha tido na faculdade um professor de constitucional que era um cara muito bom, que era o professor Clemerson Cleve. Talvez os alunos que são da faculdade conheçam o professor Clemerson. E para mim sempre foi um cara assim, espetacular, que tinha uma visão diferente de direito, um cara para frente, um cara com uma cabeça arejada. Eu falei, esse cara sabe das coisas. E eu acho que quando eu terminar a faculdade, eu vou querer estudar constitucional. Aí no 4º ano da faculdade, que era o último ano de processo civil, a minha turma fez um abaixo-assinado para trocar de professor. Tinha entrado na faculdade um ano antes desse meu 4º ano, um cara que tinha dado aula para a turma anterior a mim. E o pessoal tinha gostado, e a gente falou, vamos pedir para trocar de professor, vamos pedir para que esse cara seja nosso professor agora da disciplina, que era o Marinoni. E eu assinei também o abaixo-assinado, meu pai quase me bateu, porque esse meu professor antigo, anterior, ele era desembargador do Tribunal de Justiça, e meu pai era juiz de direito, quer dizer, meu pai ainda por cima dependia do voto do cara para poder ser promovido e tudo. Mas eu falava, esse cara não dá, né? É muito ruim. E daí aconteceu uma coisa engraçada, porque na minha turma tinha mais 8 caras que eram filhos de juízes também. E eles não assinaram não assinaram esse abaixo-assinado. Então, na minha turma, a gente tinha 2 turmas de processo civil. Uma que tinha 8 alunos, que eram esses 8 que não assinaram o abaixo-assinado para trocar de professor. E todo o resto da turma que tinha matéria com o professor Marinoni. Aí, claro que esses alunos todos aí tiraram tudo nota 10, mas não aprenderam porcaria nenhuma de processo civil, né? E aí a gente foi ter aula com o Marinoni. Aí, na primeira aula que apareceu o Marinoni na faculdade, na minha sala, para dar processo civil 3, que era execução e cautelares naquela época, né? Chega o cara e começa a dizer, olha, eu não vou dar aula para vocês desse negócio aí de procedimento, porque isso aí em uma semana de escritório de advocacia vocês aprendem. Não é isso que é processo civil. Processo civil é outra coisa. Daí o cara começou a explicar uns troços, esse cara aí é o que eu quero para minha vida. Esse cara sabe das coisas. E aí eu mudei assim de ideia, acabei indo, né, estudar os temas do Marinoni. Aí eu e mais alguns colegas meus, a gente foi se apresentar para o Marinoni e se colocar à disposição do Marinoni para o que ele quisesse, para pesquisar e não sei o quê. E ele daí passou para a gente, um ano antes tinha tido um congresso em Curitiba que tinha sido um congresso muito importante. Foi um dos últimos congressos em que o Capelletti tinha vindo. Então era um congresso importante. Tinha tido pessoal do Brasil inteiro, de fora do Brasil também. E ele tinha feito uma degravação das palestras dos caras, mas precisava que organizasse tudo aquilo para que a gente pudesse mandar para os professores para eles corrigirem para publicar um livro. Daí eu e esses alunos, a gente fez esse serviço, né? Pegar as palestras dos caras, degravar direitinho, botar as palestras em ordem para mandar para os professores. Depois, de fato, saiu um livro, editado até pela Juruá, um livro pequenininho, com as palestras desses professores, que é o resultado desse congresso que teve lá. E aí a gente começou uma amizade. O professor Marinoni era um cara muito bacana, assim, muito aberto com a gente. Enfim, a gente se alinhava muito nesse tipo de pensamento, né? E aí foi por conta muito dessa experiência com o professor Marinoni que eu acabei indo para a área do processo civil. Concomitantemente a isso, eu também fazia estágio na Procuradoria da República, né? Eu era estagiário na Procuradoria. E na Procuradoria a gente tinha um outro professor de processo civil, que foi o professor Alcides Munhoz da Cunha. Foi um outro cara, para mim, muito importante. O professor Alcides nunca foi meu professor na graduação, ele foi meu professor só na pós-graduação, mas a gente conversava com ele também ali de vez em quando dava. Ele, na época, era o procurador-chefe da unidade da Procuradoria em Curitiba, então ele era meio assim inacessível. Mas todo mundo gostava muito dele, todo mundo tinha ele como uma pessoa muito bacana. E também eu comecei a estudar os textos dele e tal. E esses, para mim, foram 2 nomes muito importantes no processo civil de Curitiba, pelo menos, nesse primeiro momento, né? Depois, ainda na faculdade, um outro nome que não é do processo civil, mas com quem eu me identifiquei muito,
por conta do rigor científico do estudo do cara. O sujeito é uma pessoa extraordinária, assim, tem uma cabeça absurda, impressionante o que ele sabe, que foi o professor Marçal Justem Filho. Para mim, um dos caras mais geniais que eu conheci na faculdade. Você perguntava para ele sobre o que aconteceu no século XII, no livro não sei do que, ele sabia o que tinha acontecido. Você perguntasse o que aconteceu, sei lá, com Júlio César, uma vez que ele caiu no chão, ele sabe também. Era uma barbaridade o que o cara sabia. Então, assim, as minhas referências na graduação, eu diria, principais referências que eu tive, foram esses 4 caras, foram as pessoas com quem eu mais me identifiquei. Claro que a gente tem outros inúmeros professores com quem a gente tem uma simpatia muito grande, de quem a gente gosta, né? O professor Edson Isfer, por exemplo, é um cara que eu gostei muito na faculdade, embora minha área seja longe do direito privado, né? Eu sempre tenho me identificado muito mais com o direito público, mas são minhas 4 referências na graduação da faculdade. Depois, na pós-graduação, teve um outro professor com quem eu me identifiquei muito, que foi uma outra pessoa muito importante para a minha formação, eu acho, que foi o professor Ovídio Batista da Silva. O professor Ovídio, naquela época, quando eu entrei na pós-graduação do mestrado em Direito da Federal, o professor Marinoni tinha tido um contato muito próximo com o professor Ovídio, por conta de uma obra que o professor Marinoni estava escrevendo, uma obra sobre a antecipação de tutela, e ficaram muito amigos. E aí o professor Marinoni convidou o professor Ovídio para ser professor de uma disciplina de um semestre no nosso mestrado. E foi uma disciplina muito legal, porque o professor Ovídio, na época, estava escrevendo um livro que eu reputo um dos livros mais legais publicados no final do século passado, que foi o Jurisdição e Execução. Na época dessa matéria que eu tive com ele, ele estava escrevendo esse livro. E ele trazia para nós, nas aulas, os capítulos que ele estava escrevendo. Então, a gente, na verdade, quase que participou da criação do livro pelo professor Ovídio. E a gente discutia aquilo na sala de aula, e é um livro super profundo, assim. É um livro que, para mim, é uma enorme de uma referência também. Então, foi uma outra figura que, para mim, influenciou muito a minha formação e a maneira como eu vejo o direito processual e como eu gostaria de estudar processo civil. E uma última referência que eu acho assim muito importante também na minha vida foi um cara que eu também sempre admirei muito daqui de Curitiba, que foi o professor Egas Muniz de Aragão. O professor Egas, que tinha sido professor catedrático aqui na nossa faculdade, antes do professor Marinoni, era uma pessoa que eu conhecia, né, assim, superficialmente, uma pessoa que a gente admirava muito, mas assim, que eu tinha muita consideração e gostava muito de poder conversar com ele quando eu tinha essa oportunidade. Então, quando eu escrevi meu primeiro livro, fui levar para ele, ele leu meu livro, ele me chamou no escritório dele para conversar comigo sobre o que ele achou do meu livro, e volta e meia que eu encontrava com ele, a gente tinha essa oportunidade de conversar e era um negócio para mim muito legal, porque revela para a gente também um dado que às vezes a gente não considera muito, que é o impacto do conhecimento profundo que alguns professores têm da história do processo, né? O professor Egas, falecido recentemente, era um cara que tinha uma visão de processo muito profunda, sobretudo por uma formação muito profunda em termos históricos. Conhecia aprofundadamente, até porque participou, né, da elaboração do Código 73, e tinha um conhecimento histórico antigo, clássico, gigantesco. Então, me indicou algumas obras que, para mim, são obras muito importantes, que eu levo até hoje como obras muito importantes para o meu estudo. E, para mim, é uma outra pessoa que tinha um rigor, uma disciplina para estudar muito grande. Claro que vocês são muito novos para saber disso, mas o professor Egas tinha um escritório numa rua famosa aqui de Curitiba, e sempre que você passava pelo escritório, estava o professor Egas sentado, de costas para a janela, a casa até uma casa que já não existe mais do jeito que ela era, o escritório dele antigamente, olhando e lendo alguma coisa. Ou ele estava lendo o Diário Oficial, na época se fazia isso, né? A gente não tinha computador, ou lendo algum livro. Então, era impressionante, porque era uma pessoa que você olhava para o sujeito, assim, era uma janela do segundo andar, você via que o cara estava estudando, você via que o cara não estava de bobeira, o cara sabia o que estava fazendo. Então, para mim, é uma outra referência que sempre foi muito importante para o direito processual. Claro que depois a gente vai ampliando os horizontes, sai do Brasil, vai conhecer pessoas de fora, e outras pessoas também acabam impactando a vida da gente. Mas eu diria que, num primeiro momento, esses professores foram aqueles que me deram as primeiras linhas de pensar como estudar e como se portar, né, com uma certa até humildade. O professor Egas sempre dizia isso para a gente. A gente tem que ser muito humilde com o direito, parar de supor que a gente inventou a roda
né? Parar de achar que o mundo começou anteontem e que as pessoas de antigamente não sabiam nada do processo, né? Ele dizia isso muito frequentemente. Você acha que isso aqui nasceu agora? Vai ler as ordenações do reino para você ver se isso aqui já não está nas ordenações do reino. Vai ler não sei o que para você ver se esses caras já não falavam sobre isso há 200 anos atrás. Então, um pouco mais de calma, porque a gente não inventa nada assim do zero, né? Então, são coisas assim que acabaram, para mim, impactando muito a minha formação. E quanto a livros, né, é tanto livro que a gente tem e que acaba sendo importante para a gente que é difícil determinar um livro ou alguns livros, né? Eu sempre me chamou muito a atenção, claro, os livros do professor Marinoni, para mim foram sempre muito importantes, porque foram as primeiras, a primeira bibliografia com quem eu tive contato nesse estudo diferente do processo civil, mas eu acho que é muito difícil você determinar um livro específico, né? Sem dúvida, os livros do professor Ovídio, os livros do professor Marinoni foram minhas primeiras influências mais importantes, né? Tanto que, quando eu comecei a dar aula, os meus alunos diziam assim: bom, o professor Marinoni já deu a primeira aula que ninguém entendeu, agora vem o Sérgio para explicar o que o Marinoni disse, né? E depois, quando eu comecei a dar aula numa outra faculdade, que era a Faculdade de Curitiba, que é uma outra faculdade aqui de Curitiba, o pessoal me chamava de Ovidiozinho, porque diziam que eu só ficava falando o que o Ovídio dizia na sala de aula. Então, acho que talvez sejam as minhas primeiras influências mais importantes do processo, né? Uma outra referência que eu vejo de uma obra mais clássica, mas por quem eu tenho uma enorme uma consideração, são os livros do Calamandrei. Para mim, foi um gênio do processo civil, né? Não tão utilizado no Brasil assim, mas um cara que tinha uma visão sociológica do processo, uma visão histórica do processo extraordinária. Então, e também, além de tudo, escrevia muito bem, né? Apesar de escrever em italiano, tinha uma linguagem muito fácil, muito acessível para quem quer estudar processo. Então, não era um cara rebuscado, não era um cara que tinha um negócio esquisito para escrever, né? Ele se comunicava bem, né? Então, tanto que, para os meus alunos, vocês sabem disso, o último livro que eu sempre indico para vocês lerem antes de vocês saírem da matéria do quarto ano é um livro do Calamandrei, né? Em português, o Eles, os Juízes, vistos por um advogado, né? O italiano elogia os juízes, né? São talvez assim algumas referências que eu uso e que levo até hoje comigo como algo importante para a minha vida. Exatamente. Professor Sérgio, mais uma vez é um prazer tê-lo aqui, também o Gustavo, a Marcela. É uma alegria que podemos ter processo civil para todos nós, conversar com o senhor, conhecer um pouco mais da trajetória. O senhor falou das influências, né, desses nomes importantes para o processo civil brasileiro, ou da influência italiana para o processo brasileiro, como é o caso do Calamandrei, mas o senhor é um autor da primeira linha. E aí, o que eu queria colocar para o senhor é como foi o processo de fazimento do curso junto com o professor Marinoni, de elaboração das suas obras, daquilo que o senhor produziu, o que é que o senhor acha mais relevante do ponto de vista de literatura? Ô, João, obrigado. O autor de primeira linha fica por tua conta, porque, pelo amor de Deus, né? Sou de penúltima linha só. Fica por minha conta, então. Eu falei e reafirmo. Mas obrigado, de qualquer maneira, obrigado. Olha só, essa história de escrever o curso com o Marinoni também é uma história, assim, para mim, muito legal. E que mostra um pouco como as coisas, às vezes, acontecem meio que por acidente na vida da gente, né? Porque o curso que eu escrevi com o professor Marinoni, e agora com o professor Daniel também, não é um negócio que a gente sentou assim e dissemos, pô, vamos sentar e vamos escrever um curso. Foi um troço, assim, absolutamente aleatório. Foi uma coisa, realmente, para mim, uma grande fortuna, mas que começou por um grande problema de saúde do professor Marinoni. Eu vou contar a história rapidamente, mas eu acho que é uma história até interessante de ser conhecida. Há muito tempo atrás, então eu estava ainda fazendo mestrado na faculdade, o professor Marinoni teve não estava fazendo doutorado na faculdade, desculpa. O professor Marinoni teve um problema de saúde. Eu acho que nem ele não sabe direito o que foi o problema de saúde dele. Aparentemente foi uma bactéria no cérebro dele e deixou ele super baqueado. Ele não conseguia andar, ele não conseguia ler, ele mal conseguia falar. Foi um período muito complicado para a vida dele. Ele teve que, inclusive, para fora, para procurar tratamento. Foi um negócio muito complicado. E nesse período aí,
o professor Ovídio Batista da Silva estava organizando um grupo de professores para escrever uns comentários ao Código de Processo Civil da ART. Né? Vocês talvez lembrem que no Código 73 a gente tinha uma grande coleção de comentários que eram da forense, mas logo quando o Código 73 foi editado, houve um outro código comentado, um outro comentários ao Código de Processo Civil, que eram os comentários da ART. Também eram comentários super famosos, super bons, né? Volumes famosíssimos, do Hélio Tornaghi, do Calmon de Passos, de vários outros autores super famosos. Exatamente. E daí, o professor Ovídio foi contactado para fazer uma nova edição, exatamente esse daí, uma nova edição exatamente, desses comentários da ART. E aí chamou um povo, né? E um desses caras que ele chamou era o professor Marinoni. O professor Marinoni tinha ficado responsável por escrever a parte da teoria da prova, os artigos referentes à prova. Só que o professor Marinoni, com essa doença dele, não tinha condições de escrever, não tinha condição nenhuma de escrever, porque ele não conseguia nem ficar sentado para escrever. Aí, um dia, ele me chamou no escritório dele e disse, pô, vem cá, Sérgio, ó, eu estou com esse problema de saúde, eu já escrevi um pouco dos comentários, mas você podia me ajudar aqui. Você escreve um outro tanto aqui, a gente publica esses comentários com nós dois, né, com coautores, e você me ajuda, e assim o negócio sai, porque senão eu vou perder o prazo e não vai sair o volume na coleção. Eu falei, claro, pô, para mim é um prazer, né? E aí foi difícil, porque era pouco tempo, eu até tive que tirar férias para me dedicar a isso, eu fazia meta diária de escrever e, no fim, acabou levando a edição de 2 volumes, né, 2 tomos do volume de comentários da parte de prova. E foi legal, assim, para mim foi muito bacana, porque a gente começa a descobrir coisas na teoria da prova que não eram, na época, comuns, né, na doutrina brasileira. Então você começa a perceber, pô, ninguém aqui fala sobre isso, ninguém aqui pensou sobre esse negócio, a gente precisa explorar mais isso aqui. E ficou um livro legal, ficou tão legal que daí o professor Marinoni teve depois, o professor Marinoni melhorou e tal, teve a ideia de pegar aquele volume de comentários ao código e fazer um livro sobre prova, uma teoria da prova, que depois também saiu com o nome de prova, né? Que daí a gente pegava esse mesmo, a gente pegava a parte dos comentários e transformava aquilo em uma doutrina mesmo, né? Com uma parte mais teórica, uma parte inicial sobre teoria da verdade, essas coisas todas aí. E foi o que a gente fez. Então, a gente fez esse livro de prova, até porque os comentários da RT acabaram que não tiveram uma aceitação muito grande. Era difícil você competir com os comentários da forense. Então, acabou que esse livro de prova foi uma boa opção para um fracasso quase que de venda dos comentários da RT. Aí a gente já tinha escrito a parte da prova, e na época, o professor Araquém de Assis tinha um livro muito famoso, que era o Manual da Execução, ainda continua muito famoso, né? Todo mundo acho que conhece o livro da execução. O professor Marinoni disse, pô, tem o Manual da Execução, falta um Manual do Processo de Conhecimento. Vamos escrever um Manual do Processo de Conhecimento, a gente já tem metade da coisa pronta, que a teoria da prova está pronta, é só escrever a parte da petição inicial, né, da contestação, da sentença e dos recursos. Fechou. Vamos embora. Daí a gente escreveu o Manual de Processo Civil, né, que na verdade era um volume só e era só de processo de conhecimento, né? Então, assim como a gente tinha o livro do Araquém, Manual do Processo de Execução, a gente fez o nosso livro que era Manual do Processo de Conhecimento. O dele era de execução, desculpa, né? O nosso Manual do Processo de Conhecimento. Meio que para suprir a lacuna do livro do professor Araquém. Pô, e esse livro foi muito legal, foi muito bem recebido, porque foi um livro escrito em cima de uma nova mentalidade do processo, né? Não era, na época, os livros que a gente tinha, que a gente utilizava, eram livros muito antigos, né? Eram livros do Frederico Marx, eram livros do Moacir Amaral Santos, eram livros que eram geralmente pensados em cima de uma metodologia muito clássica. E esse livro vinha com algumas coisas diferentes, com algumas ideias novas. Então, foi um livro super bem recebido. Pô, foi bem recebido, vamos fazer outras coisas, então vamos fazer mais livros, vamos fazer. Vamos fazer, então, a parte da execução, vamos fazer a parte da cautelar. E o Marinoni tinha escrito já, sozinho, uma parte de uma teoria geral do processo, que envolvia uma teoria que ele estava, na época, construindo, que era a teoria da jurisdição, que até hoje é uma teoria que ele tem e desenvolveu super bem, né, sob uma outra visão. Aí, a gente fez basicamente isso daí. Fez um primeiro volume, que era só dele, que foi esse em que ele desenvolveu essa análise da teoria geral. Depois, um volume de execução.
um volume de cautelares. E depois, mais para frente, a gente acabou escrevendo um volume de procedimentos especiais e tutela coletiva. Daí a gente fez o curso nosso de processo civil, que era na época em 5 volumes, né? E que tinha, então, um pouco de tudo aí envolvido, né? Depois veio o Código de Processo Civil novo e a gente com esse abacaxi na mão. 5 volumes para escrever de volta. Vai ser um inferno para reescrever em cima do Código novo, né? Na época, o Daniel já tinha conhecido o professor Marinoni também, já escrevia com o professor Marinoni o Código de Processo Civil, e daí nossa ideia foi, então, vamos juntar tudo e vamos começar a escrever tudo de volta em cima do novo Código de Processo Civil, né? E aí que a gente começou a trabalhar todo mundo junto e chegamos onde chegamos agora. Professor Sérgio, eu queria agora agradecer ter aceitado o convite, dizer que é uma honra, um prazer falar com o senhor. Faço coro ao que o João falou sobre a nossa admiração por você e pelas suas obras, né? Porque sempre quando a gente comenta de processualistas, o nome do senhor aparece como um dos processualistas que a gente mais respeita e admira. Não faz. E nessa linha, eu queria dar um passo um pouco antes, que eu acho que essa pergunta a gente acabou não conseguindo fazer, que era saber o que acabou determinando a escolha dos temas de mestrado e de doutorado. Eu sei que o senhor falou bastante sobre as influências enfim, o curso em si, mas a escolha dos temas, que eles são bastante relacionados, né? Pela linha da tutela inibitória. Eu sei que era um tema que estava crescendo muito por influência do professor Marinoni, e eu acho que essa relação que você tem com ele já revela um pouco da escolha do tema, mas a gente queria saber mais ou menos o porquê que foram escolhidos esses temas da tutela inibitória. Puxa, obrigado. Em primeiro lugar, obrigado de novo pelo convite que vocês me fizeram e que você em particular me fez para estar aqui hoje. Em segundo lugar, obrigado pela pergunta. De novo, para mim, a história do tema tutela inibitória também tem uma história muito interessante para mim, a vida pessoal, pelo menos. Sabe que eu e o professor Marinoni começamos a estudar tutela inibitória mais ou menos ao mesmo tempo. Pela seguinte razão. Meu pai era juiz de direito, né, aqui em Curitiba. Hoje já é aposentado do Tribunal de Justiça, mas era juiz de direito. E naquela época, um pouquinho antes de eu entrar no mestrado da faculdade, eu estava provavelmente no 4º ou no 5º ano da faculdade de Direito, meu pai era juiz do Tribunal Eleitoral do Paraná. E como juiz do Tribunal Eleitoral, chegou para ele um caso que envolvia... Foi um problema muito sério que teve aqui em Curitiba. Envolveu um candidato a governador do estado e uma propaganda, supostamente uma propaganda enganosa, no qual uma pessoa se dizia matador do outro candidato ao governo. Foi um famoso caso Ferreirinha, que a gente teve aqui no Paraná. E daí passava na propaganda eleitoral o Ferreirinha dizendo, não, o candidato fulano de tal me mandou matar um monte de gente, eu matei, enfiei aqui nesse lugar, tinha uma valeta assim. Eu me lembro até hoje da propaganda eleitoral. Eu jogava nessa valeta aqui, não sei o que e tal. Porra, isso foi um desastre. Na campanha eleitoral, esse candidato foi pro buraco. E o outro cara acabou prevalecendo, inclusive, acabou sendo eleito. Mas meu pai tinha sido o relator no tribunal de uma ação para mandar suspender a propaganda eleitoral e depois para discutir outras coisas que derivaram daí. Quando isso aconteceu, na sequência desses processos todos, foi eleito, então, esse outro candidato. Esse outro candidato ajuizou uma ação contra meu pai, ajuizou uma reclamação contra meu pai, uma ação criminal contra meu pai por abuso de autoridade, uma reclamação ao Tribunal de Justiça contra meu pai também por abuso de autoridade, enfim, foi um escarcéu. A gente em casa, eu era guri ainda, né? A gente em casa sofria ameaça de morte. Teve uma época que a gente andava, tinha que andar com escolta, meu pai teve que trocar o número do telefone de casa, enfim, foi um inferno. Mas depois de passar tudo isso daí, meu pai ficou muito ofendido com tudo que aconteceu, porque realmente foi uma coisa muito desagradável que aconteceu. E aí meu pai ajuizou então uma ação de indenização de dano moral contra esse cara, na época governador do estado do Paraná. Foi uma ação super famosa, porque envolvia justamente um governador do estado, né? E foi um negócio que teve uma repercussão muito grande. Mas o que eu notava
lá em casa é que meu pai, ao invés de ficar mais tranquilo com a ação que tinha movido, ele ficava cada vez mais bravo, sabe? Então, assim, a cada tramitação no processo, ele dizia, aquela juíza fez isso, fez aquilo, porque eu fui na audiência e o cara falou isso, vê se ele pode, ele teve a cara de pau de dizer aquilo de mim. Então, eu fiquei pensando, pô, mas a indenização de dano moral, ao invés de ser alguma coisa, então, que está ajudando a amenizar a dor, né, do que ele sofreu, no fim está amplificando a dor do que ele sofreu. E eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso. E encontrei alguns autores, sobretudo autores americanos, que diziam justamente isso, que a ação dano moral, muitas vezes, ela não é uma boa alternativa, que ela faz com que você acabe convivendo com o dano por um longo período de tempo, que é mais ou menos o tempo que vai durar a tramitação do próprio processo. E tem toda a razão, pelo menos no caso do meu pai, isso é verdade. Então, que outra alternativa a gente poderia pensar para um caso como esse? E daí que eu fui pesquisando, daí o professor Mariano também estava pesquisando isso, a gente acabou, né, fazendo uma pesquisa sobre o problema da inibitória e achando que talvez isso fosse uma outra alternativa para o problema do dano moral, da indenização do dano moral, as violações à honra, violação à imagem, tal. Por isso que, inclusive, meu mestrado foi sobre a tutela inibitória voltada ao direito privado, voltada aos direitos, na verdade, da personalidade, né? Então, isso tem um pouco a ver com essa história que meu pai passou. Aí, depois disso, eu já estava no Ministério Público, né? Já estava trabalhando com isso. Falei, pô, esse é um tema que também é importante para o processo coletivo. E aí passei no doutorado a estudar esse tema no campo do processo coletivo, né? Então, a origem da razão de eu estudar esses temas, basicamente, foi essa daí. Vou pedir um segundo para vocês para ligar a luz, porque eu estou ficando cada vez mais no escuro aqui. Vocês vão achar que eu vou sumir. Pronto, desculpa. O professor, em primeiro lugar, né, eu sei que todo mundo está agradecendo, mas eu vou também reiterar as palavras dos colegas que me antecederam, porque eu estou conversando hoje com um dos meus ídolos hoje no processo civil, né? Porque eu estudo processo coletivo, né? Sou um curioso aí, de vez em quando, né? Eu tenho essa cadeira também na Faculdade de Direito de Vitória, processo coletivo, e sem sombra de dúvidas aqui eu tenho todos os livros do professor Arenhata. Eu estou mostrando aqui toda hora que falam um, eu vou exibindo, porque realmente é uma honra. A obra do senhor me influencia muito, né, diariamente, está sempre nas minhas reflexões. E já entrando aí, saindo um pouco dessa parte geral, entrando no tema, né, no nosso tema hoje do processo coletivo, eu queria saber, por curiosidade, aproveitando que eu estou tendo essa oportunidade de falar com esse ídolo meu, se a gente já está pronto, professor, para uma coisa julgada pró e contra no processo coletivo brasileiro, né? Se já chegou esse momento da nossa maturidade em relação à tutela coletiva. E, mais uma vez, muito obrigado. Poxa, obrigado a você, Marcos. Na verdade, de novo eu falo, esses elogios deixam a gente meio assim, encabulado e achando que a gente está no lugar errado. Acho que vocês devem estar achando que eu sou outra pessoa. Eu me lembro até hoje de uma palestra do professor Egas. O professor Egas foi homenageado numa das jornadas de processo civil, as jornadas que aconteceram em Foz do Iguaçu. E daí, quando o professor Egas foi falar nas jornadas, ele falava assim, repetia, na verdade, uma história de um outro professor. E ele dizia, isso me lembra aquela história do morto, que daí chega lá a pessoa e começa a falar, não, porque ele era muito bom, porque ele era não sei o quê, porque ele era não sei o quê, lá. E daí diz que a viúva chega para a filha e diz, pô, vamos embora que a gente deve ter se enganado de morto. Não pode ser a mesma pessoa essa daí. Então eu estou me sentindo mais ou menos assim. Não deve ser a mesma pessoa de quem vocês estão falando aí. Mas enfim, de qualquer forma, obrigado pelo elogio e pela pergunta. Então, na verdade, eu e o Gustavo, nesse livro que a gente escreve lá sobre o processo coletivo, a gente até insinua essa questão que, a rigor, a gente já tem a coisa jogada pró e contra, né? O IRDR, o IAC, recurso repetitivo, que para mim são institutos que não têm
propriamente a natureza de precedente, mas tem sim a ideia de, ou transmitem sim a ideia de uma coisa julgada parcial, uma coisa sobre questão, né? São hipóteses de coisa julgada pró e contra, só que feitas num ambiente, a meu ver, totalmente equivocado, né? Quer dizer, sem respeito às garantias das partes e sem a necessária observância de uma representatividade adequada do sujeito que vai se apresentar lá na tutela da coletividade. Então, o fato é que a gente já tem isso. O que falta para nós, na verdade, é perceber que isso daí é uma coisa julgada pró e contra e, portanto, usar o fundamento adequado para que essa coisa julgada realmente possa operar pró e contra. Ou o contrário, perceber que, sem a necessária fundamentação, essa coisa julgada não pode ser pró e contra, né? Ou seja, nós não podemos, a meu ver, nós não podemos dar essa extensão da estabilidade de uma decisão tomada em IRDR, em IAC, em recurso repetitivo, com base num processo que só olha para o Código de Processo Civil. Ou seja, no caso em que eu sozinho vou lá com um recurso extraordinário, né, contra o advogado do Banco X, o escritório do Banco X, que tem 400 mil advogados lá para fazer pesquisa para ele, eu vou litigar contra esse banco, o Supremo vai julgar esse caso e vai dizer agora todos os consumidores, aí, todos os clientes do banco estão afetados igual, né? Sem menor consideração para saber que tipo de representante eu fui para a classe, que tipo de defesa eu fiz para a classe, e até considerações mais óbvias que os americanos fazem há 4.000 anos já, do tipo, será que eu não fui corrompido pelo banco para fazer essa defesa tão porcaria aí? Será que eu não ganho dinheiro? Porque isso é a coisa mais óbvia que é de você pensar, né? Veja o que acontece. O pessoal que é da faculdade talvez lembre da dissertação de mestrado do Ricardo Menezes. O Ricardo foi um aluno nosso há pouco tempo atrás, escreveu uma dissertação de mestrado sobre IRDR. E ali ele coletou 2 julgados, 2 decisões que são muito interessantes. Uma do Tribunal de Justiça de Goiás, no IRDR, em que a pessoa que participava era uma consumidora qualquer, contra toda a estrutura da advocacia, né, da empresa fornecedora de gás do Estado. E, com base nesse processo que envolveu só ela e a empresa de gás, sem participação de nenhum outro sujeito, de nenhum amigo escuro e nada disso, né, o tribunal decidiu, olha, é assim que vai funcionar. Era um problema de cobrança de parcelas vincendas. É assim que vai funcionar. Acabou. Não importa se você participou ou não participou, né? O outro exemplo é um exemplo até mais grave. É um caso julgado na STJ. E esse caso, inclusive, é interessante porque tem um voto vencido do ministro Herman Benjamin, em que o ministro Herman Benjamin diz, olha, aqui a gente escolheu para julgar, era um recurso, né, um recurso especial repetitivo, ele diz assim, a gente escolheu para julgar um caso que envolvia, se eu não me engano, acho que era um banco, não me lembro, não tenho certeza para falar, mas outro polo, ele dizia, é uma pessoa triplamente hipossuficiente. Ela era pobre, ela era consumidora e ela tinha mais um problema, não lembro qual era também o problema. O fato é que deles, e com base nesse processo aqui, no qual essa pessoa, essa consumidora, nem pôde vir aqui, nem apresentou memoriais, nem tem sustentação oral, nesse processo a gente vai julgar esse problema para afetar todo mundo. Pode isso? No fim, claro que pôde. O STJ julgou contra os consumidores, a favor da outra empresa, e é isso, estamos todos afetados. Então, o que eu acho grave, né, e acho que aí entra um pouco nessa tua pergunta, é o fato nós já temos efeitos erga omnes contra nós, consumidores, nós, indivíduos, já existe. O que não existem são as cautelas que deveriam existir para que isso pudesse ser legítimo, né? Nos Estados Unidos, isso seria absolutamente ilegítimo. E veja, eles são os caras que estudam há mais tempo esse negócio aí. Eles dizem, de jeito nenhum isso aí faz coisa julgada contra esses consumidores. A gente que se supõe tão protecionista, né, da situação do indivíduo, que supõe que a coisa julgada coletiva seja só a favor do indivíduo, aceita com tranquilidade. IRDR, recurso repetitivo e tudo isso, sem nenhum outro tipo de cautela. Então, o que eu acho que falta de fato aqui é o aporte doutrinário para dizer, se nós queremos ter isso aqui, e até pode ser que devemos ter, eu particularmente acho que devemos ter mesmo, a gente precisa trazer para cá esses elementos de legitimação de uma decisão coletiva, né? Então, eu diria, maturidade para isso nós até temos. O que nós não estamos percebendo ainda é que nós já fazemos isso sem as cautelas que a gente deveria ter tido
para poder fazer esse tipo de consequência ou de atividade. Professor, só emendando, aproveitando que eu estou aqui, só me desculpando aí com os colegas, porque eu sei que a Marcela tem uma pergunta na sequência, mas também para os direitos difusos e coletivos em sentido estrito? Para o direito coletivo e difuso, eu diria que nosso problema é um pouquinho diferente, né? O que eu vejo em relação a esses direitos, e daí talvez essa tua observação, é que, dentre os legitimados coletivos, a gente não tem uma situação de identidade de armas. É muito diferente você pensar numa ação proposta pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público, pelo Poder Público e por uma associação, né? Não estou dizendo nem que é melhor ou pior, estou dizendo que é muito diferente, né? Às vezes, há situações em que o Ministério Público tem, inclusive, uma defasagem sobre outros legitimados, né? Eu digo isso volta e meia. O fato de que nós, por exemplo, somos estruturados em carreira, quer dizer, eu começo com o processo em primeiro grau. Depois, no segundo grau, eu não faço mais ideia do que está acontecendo. Em terceiro grau, então, aí ninguém faz ideia do que está acontecendo, né? Porque o troço vai se dissolvendo ali, né? Aquilo que eu estudei para preparar a demanda, eu não repasso para o meu colega de segundo grau. Aquilo que o colega de segundo grau estuda para preparar um parecer, um recurso e tal, ele não repassa para o colega de terceiro grau. Então, a gente tem, assim, tanta dificuldade em ter uma homogeneidade de pensamento, que é comum, vocês devem ter até percebido isso, já devem ter visto isso acontecer, que chega um negócio, uma apelação no tribunal, o colega dá parecer contrário ao da ação. Chega no STJ, o colega que está lá dá um parecer contrário aos dois. Chega no Supremo, o colega que está lá diz que os três estão errados e que é outra solução que tinha que ter. Então, a gente vive batendo cabeça e que é muito natural da nossa instituição. Isso é bom para certos tipos de ações e é péssimo para outros tipos de ação. Então, o que eu acho é que não há uma uniformidade entre os legitimados para a tutela coletiva, para direitos coletivos e difusos. Mas, se nós aplicássemos no direito brasileiro a lógica da representação adequada, eu acho, sim, teríamos toda a condição de estabelecer uma coisa julgada pró e contra, inclusive para afetar os outros colegitimados, que para nós hoje é o principal problema, né? Porque, veja, o que acontece? Eu ajuizo uma ação civil pública, você é defensor público, você vai lá e faz um acordo coletivo. E aí eu fico com um pincel na mão, porque eu digo, puta, e agora, o que o juiz vai fazer? Vai cumprir o acordo coletivo ou vai tocar a ação civil pública? Né? Ou você ajuiza uma ação civil pública, eu faço uma ação civil pública diferente. Para o pessoal que já trabalhou comigo aqui, o Gustavo sabe disso, a Marcela também, acho que o Adriano também lembra disso. Eu sempre conto um caso que eu tive, problema eu passei. Eu ajuizei uma ação, e eu não sabia, ajuizei uma ação pedindo um negócio que era o contrário do que um colega meu tinha pedido no Rio Grande do Sul. Era um problema que envolvia pagamento de multa por estrangeiro. Então, o que acontecia? No Paraná, vem lá o sujeito da Argentina, passa férias aqui, o Paraguai vem passar férias aqui, comete infração de trânsito, e aí como é que ele é multado? O policial lavra a multa, mas fica por isso mesmo. Ele passava para a fronteira, ninguém fiscalizava, ele ia embora. Aí a polícia rodoviária veio para mim e disse o seguinte, olha, nós estamos com esse problema, a gente queria saber se existe alguma condição de a gente poder cobrar a multa na hora ou dar um prazo para o cara pagar que fosse curto. Falei, pô, acho bem razoável, vou propor a ação assim. Propus a ação. A hora que a União veio se defender, ela disse, pô, esses caras são tão idiotas que o mesmo colega do Ministério Público Federal, desse cara aí, lá no Rio Grande do Sul, propôs uma ação para dizer que a multa só pode ser exigida quando o cara sai do país. Então, escolha o que vocês querem. O Ministério Público diz, eu quero que cobre na hora e eu quero que cobre na saída. Qual dos dois que você quer? Fora outras coisas. O Gustavo estava lá, era meu estagiário, a gente propôs uma ação, veio o despacho da juíza. Escuta, você já propôs a ação, já ganhou a ação. Eu não sabia. Então, assim, na verdade, nós temos um enorme problema. É um problema gigantesco. É um problema de deficiência de informação, de falta de unidade de informação, de acompanhamento dos problemas coletivos. Eu estou falando só da minha instituição. Imagina se você olhar isso do ponto de vista macro, botar todo mundo aí no meio, União, Estado, Defensoria Pública, não sei quem. É uma bagunça, né? Então, o que nós não podemos mais aceitar, eu acho, é isso. Nós deveríamos estar convivendo com um regime de representação adequada, de modo que eu te dissesse, eu sou o cara melhor para tocar essa ação, então me deixe tocar esse negócio aqui. Ou, eu não sou, o Ministério Público talvez não seja mesmo,
Deixa outro cara fazer isso, porque esse cara aqui tem muito mais expertise para lidar com esse caso aí. Gustavo vai lembrar também que, inclusive, a minuta da ação, quem fez foi ele. A gente ajuizou uma ação uma vez contra a tomada nova brasileira. Essa tomada esquisita aí. É essa aí. E o Gustavo lembra bem da ação, porque foi um negócio que é uma barbaridade. Assim, as audiências que tinham tido para discutir a nova tomada era um absurdo, assim, era um negócio ridículo. Pô, ajuizamos a ação, não ganhamos a liminar. Um pouco depois, eu fui promovido, fui para o tribunal. A hora que eu fiquei sabendo, a colega que me substituiu fez o quê? Pediu o cancelamento da ação, porque ela concordava com a tomada nova. Ela disse que o negócio era ficar com a tomada nova, porque a tomada velha podia ter risco de incêndio. Então, é assim, nós fazemos isso volta e meia. Né? A gente faz isso todo dia, todo santo dia a gente tem problema com isso. Então, eu não vejo o problema de que a gente pudesse ter uma coisa jogada pró e contra, desde que a gente estivesse seguro quanto ao problema da repressão adequada. Nosso problema, na verdade, qual é? É o que, como nós não temos essa análise, ela não é comum para nós ainda, nós desconfiamos do nosso colega, do nosso vizinho, do nosso colegitimado. Né? É aquela coisa. Eu, que sou Ministério Público, acho que a Defensoria Pública não devia propor ação civil pública. A Defensoria Pública acha que a União não devia propor ação civil pública. A União acha que a Associação não devia propor ação civil pública. E é assim a gente vive. Né? Então, eu acho que esse é o nosso principal problema hoje. Nós não temos um filtro capaz de levar a uma análise mais séria de controle de repressão adequada que pudesse nos permitir ir adiante nesse problema de uma ampliação das consequências de uma propositura de uma ação coletiva ou mesmo de um acordo coletivo. Bom, professora, eu tenho uma pergunta que é relacionada a essa, da coisa julgada pró e contra, só que se dá no termo, na efetivação da decisão, né? Porque quando a gente estuda em teoria, né, tem a ideia de que o réu nunca ganha, né? Porque os indivíduos vão poder ajuizar a ação, né, no caso de improcedência. Mas, às vezes, o que a gente vê é que os indivíduos, né, coletivamente ganham, mas não levam, né? Então, não é, na prática, às vezes o réu acaba ganhando, né, pela dispersão e diferentes fatores. Uhum. Até lembrando aqui, eu também fui estagiária no MPF lá, né, em outro gabinete, mas era de tutela coletiva, e a gente teve uma ação que, enquanto eu estava lá, depois de 20 anos veio a sentença com trânsito em julgado, né, e aí era o que vamos fazer para executar, né? E era justamente uma cobrança indevida de mensalidade de plano de saúde. Aí, obviamente, vai publicar e esperar que as pessoas individualmente ajuizem as suas execuções individuais não parecia a medida mais adequada, né? Então, a gente até peticionou lá, pedindo para que a execução fosse coletiva, que a operadora, para quem fosse cliente, até já descontasse das mensalidades atuais, né? E fizesse todo um mecanismo específico para poder executar coletivamente. Acabou dando certo, porque, claro que eles impugnaram, né? Falaram, não pode ser coletivo, etc. Mas acabou saindo um acordo na época e a maior parte das pessoas recebeu o que tinha sido cobrado indevidamente, né? Então, o que eu queria escutar um pouco é sobre a efetivação nesses casos dos direitos individuais homogêneos e se a gente precisaria de alguma mudança em termos de competência, de repente, ou bastaria alguma interpretação nova, né? Além do problema da discussão de o legitimado coletivo não pode executar, só pode ir até a fase de conhecimento, né? Então, é basicamente isso. Obrigado, Marcela. Eu lembro, você também era uma das preocupadas com esses problemas, daí que surge também muito da tua pesquisa, né, do mestrado, do doutorado. Na verdade, eu sempre defendi que a gente não precisasse de uma alteração legislativa, nada, para a gente ter uma alteração de comportamento no campo da execução coletiva. Né? Mas também eu concordo com isso que você colocou e também muito por experiência da vivência lá do Ministério Público. Né? É curioso isso. O que você notou aqui, e com certeza anotava, já observava, quando você estagiava lá e depois na própria Justiça Federal, é o seguinte: a gente se preocupa mais com a fase do conhecimento do que com a fase de execução. Nós, Ministério Público, e eu não posso falar dos outros colegitimados, mas eu vejo isso no Ministério Público, a gente se preocupa muito em ajuizar a ação civil pública.
bem fundamentada, bem preparada e tal. Mas a gente não quer se preocupar em saber, pô, será que vai no futuro gerar algum resultado disso? E até algum tempo atrás, isso é verdade, até algum tempo atrás, a gente sequer sabia quando transitava em julgado uma sentença de uma ação civil pública para dar início à execução. Isso era muito comum. E você ter um processo começado, terminado, não sabia. Mas cadê o processo? Não sei. Por quê? Porque ele transitava em julgado lá no Supremo, no STJ, e ninguém avisava você aqui agora que você podia começar a execução. Então, você ajuizava a ação, ganhava até a ação, não sabia que ganhou. Não sabia nem o que tinha acontecido. Então, de um tempo para cá, é que passou a ser comum a gente fazer comunicados para o colega de primeiro grau. Dizer, olha, aqui no tribunal, a apelação do cara já foi desprovida. Quiser começar a execução provisória, pode começar. Ou o recurso especial do sujeito não foi admitido, pode tocar a execução. Justamente porque esse era um déficit que eu sentia quando eu estava em primeiro grau. Era muito comum de você não saber que tinha alguma execução que podia ser iniciada. E por isso era também muito comum até que a gente tivesse prescrição via execução, inclusive coletiva. Fora isso, eu acho que você tem toda a razão, né? A própria lógica das execuções individuais, ela sempre foi algo muito peculiar de alguns tipos de relações coletivas. Ela sempre funcionou, por exemplo, muito bem no seu trabalho, quando a execução é feita por sindicato, que daí é o advogado do próprio sindicato que ajuiza as execuções individuais, ele vai ganhar por execução individual e ele vai se esmerar na execução individual. No campo coletivo, como muitas vezes o dano individual é pequeno, né, é o problema clássico do direito consumidor, né, é o problema lá da caixa de 100 gramas que tem 990 gramas, 98 gramas, 95 gramas, não vai ter execução individual. E como não vai ter execução individual, sobra a tal da execução coletiva, que é um enorme de um problema para o Brasil. Porque simplesmente ela não funciona e foi feita para não funcionar mesmo. Primeiro, como é que eu, você ou qualquer um apura que está na hora de começar uma execução coletiva residual? Que não foram propostas execuções individuais em quantidade suficiente e compatível com o dano, como diz a lei. É impossível. Você vai lembrar disso, o Elton foi propor lá uma execução residual, o Elton Venturi, né, um colega nosso do Ministério Público, também professor, também um brilhante professor de tutela coletiva, foi propor uma execução individual do que foi? Do empréstimo compulsório, eu acho. Aí a primeira coisa que o juiz perguntou para ele, quantas execuções individuais foram propostas? Sei lá, não dá para saber, é impossível saber quantas foram propostas. Então como é que você sabe que você pode propor execução residual aqui? Não sei. E qual é o valor que você pode pedir? Também não sei, porque eu tenho que descontar todo o valor que foi pago individualmente. Então diga quanto que é. Não sei. Quer dizer, o negócio é um círculo vicioso que é feito para não funcionar mesmo, né? Aí, ainda que você consiga superar tudo isso, tem o problema de termina tudo, eu pego esse dinheiro e mando para onde? Para o fundo. Aí o fundo do direitos difusos faz o quê? Sabe Deus, bota onde quiser. Bota lá para o meio ambiente, bota lá, faz contingenciamento, não põe para lugar nenhum, né? Agora mesmo, na nossa rede aqui da Procuradoria, está uma gigantesca discussão contra aquilo que tem sido feito para tentar superar um pouco esse problema, né? Ou seja, em razão dessa completa ineficiência desse regime legal de execução, que até tinha um sentido lá em 85, até tinha um sentido em 90, mas hoje é um troço completamente defasado, né? O que tem feito o pessoal? Destinar esse valor para outros fins, né? Então, bota um fundo específico a ser gerido pela vara e vamos aprovar algum projeto, vamos fazer alguma coisa com esse dinheiro aí. Beleza. Agora, os colegas, e até com uma certa dose de razão, eles dizem, mas escuta, qual é a legitimidade que você tem para fazer isso? Qual é a legitimidade que o juiz tem para ficar escolhendo ele para onde é que vai mandar o dinheiro? Quer dizer, são de fato decisões difíceis, né? São de fato questões que poderiam ser pensadas. O problema é que a outra alternativa é muito ruim. A solução legal é muito ruim. E aí acaba acontecendo isso que você percebe. Quer dizer, é uma vitória de pirro. Você ganha e não leva. Você ganha e não gera resultado nenhum. Há muitos anos, eu escrevi um trabalho sobre o fundo. E, na época, os dados eram precários ainda, mas eu até comentava sobre esse trabalho com o Adriano numa outra reunião que a gente teve algum tempo atrás. E a observação que a gente fazia dos dados da época era que o grosso do dinheiro que entrava no fundo, era dinheiro oriundo de aplicação de multa do CAD.
E, no entanto, todos os projetos que tinham sido aprovados até então, daquilo que eu tinha percebido, naquele artigo pelo menos, eram projetos ambientais. Ou seja, a consequência é, a grande lesão que a gente tem é uma lesão à questão da concorrência, e, no entanto, a gente está pegando todo esse dinheiro e botando em proteção ambiental. O que tem uma coisa a ver com a outra? A rigor, nada. Então, como é que eu posso fazer um troço desse? Também não poderia fazer, mas é o que a gente fazia, né? Então, a solução da lei brasileira, eu acho, é muito ruim. Por isso que é necessário que a gente saia dessa casinha e pense em outras alternativas, né? Aquilo que vocês vêm discutindo há tanto tempo, né? O Cypress, a ideia do Fluid Recovery verdadeiro, a ideia de uma execução específica, a ideia de, enfim, de superar essa lógica tradicional. Porque, senão, há muito tempo atrás, eu tinha um colega meu, um amigo meu, que é advogado, que dizia: pô, é super bom que vocês propõem ação civil pública, porque me dá dinheiro. E, no fim, é para isso que serve a ação civil pública hoje mesmo, para dar dinheiro para o advogado da parte contrária. Porque, para resolver o problema da coletividade, resolve muito pouco. Ou, pelo menos, algumas ações resolvem muito pouco. Sr. Sérgio, pegando um gancho das duas indagações anteriores, a gente pode perceber na primeira que haveria um possível déficit no controle de representatividade nas medidas coletivas hoje no Brasil. E em relação à segunda indagação, acredito que também a gente pode constatar que a rigidez do sistema poderia ser vista como um problema, caso a gente entenda que o sistema é rígido, para efetivar medidas coletivas. Eu queria saber que tipo de papel esses ditos provimentos, processos estruturantes que vêm sendo estudados poderiam desempenhar nesse campo. Qual que seria a função que eles poderiam desempenhar para aprimoramento do sistema? Obrigado, Gustavo. Isso até parece combinado, essas perguntas, está sendo engraçado. Mas obrigado pela pergunta. Não foi combinado, né? A pergunta não foi combinada. Mas, enfim, é até gozado porque o Gustavo sabe da minha opinião, escreve junto comigo sobre isso há 400 anos também. Então, fica uma coisa meio esquisita, parece. Mas é que aí tudo que eu perguntasse é só combinado. Então, não teria como evitar isso. Mas olha só, em primeiro lugar, eu acho que tem toda a razão, né? A ideia da rigidez procedimental, a meu ver, ela nunca foi, perdão, ela não é, já há muito tempo, um dogma para o processo civil brasileiro de maneira geral. Não é só processo coletivo, né? Eu não vejo o rito do Código de Processo Civil como um rito estanque, nem antes do Código de Processo Civil atual ter sido editado, né? Eu acho que o rito é alguma coisa importante como um padrão, mas não alguma coisa obrigatória. Isso muito porque, a gente já discutiu isso inúmeras vezes, né? Há uma percepção que já vem de muito tempo, o professor Ovidio dizia isso já muito antes do que eu ter pensado sobre esse tipo de questão. O que significa falar em rigidez procedimental? Em regras de processo civil que impõem um comportamento para o processo de maneira geral. Isso implica dizer que eu desconfio do magistrado e preciso, portanto, conter o magistrado para que ele não extrapole dos limites dos poderes dele. Então, porque o juiz vai abusar do seu poder, eu preciso de um procedimento rígido e estritamente previsto, de modo que ele não saia daquela ordem, daquelas regras que estão colocadas ali. Então, essa é a lógica própria de um procedimento clássico liberal que vai estabelecer o procedimento passo a passo. Vai dizer, olha, você tem poder, mas não vai abusar do teu poder. E para você não abusar do teu poder, você segue isso aqui. Você não pode fugir desse meu esquema, né? Quando, no entanto, a gente começa a pensar o processo de uma outra forma e começa a supor, não, mas quem sabe esse juiz não precisa ser uma pessoa de quem a gente desconfie desse jeito. Quem sabe ele mereça confiança, né? A gente começa a perceber que a própria legislação processual começa a abrir espaços de, entre aspas, discricionariedade do magistrado, em que ele tem espaços maiores de liberdade para atuar, né? E isso já vem de muito tempo. Quando você percebe, por exemplo, as cláusulas gerais sobre processo cautelar do Código anterior, do Código 39, por exemplo, né, refletidas depois na tutela antecipada, na tutela específica do 461 e agora do Código de Processo Civil atual, você percebe, bom, então a gente não está mais trabalhando com aquele mesmo juiz. A gente não está mais pensando num juiz que precisa ser contido. A gente confia, de certa forma, no juiz e quer controlar esse poder exercido pelo juiz de outra maneira, né, basicamente em cima
da lógica da fundamentação, em outros critérios que são colocados, enfim, de uma maneira, a meu ver, mais moderna, né? O Leonard está aí também, pode falar sobre esse problema com mais capacidade até do que eu. Ora, se nós trabalhamos com um juiz que parte dessa premissa de que ele tem que ter um espaço maior de conformação do seu procedimento para oferecer uma tutela mais adequada, então isso vale para processo individual e coletivo. E dentro desse ambiente, eu acho, não dá mais para falar em rigidez procedimental. Justamente porque a rigidez procedimental ela significa dizer que eu preciso de um juiz controlado, um juiz contido que não pode exercer poder nenhum, né? E hoje, toda a mecânica procedimental, a meu ver, desmente isso aí. Não significa dizer um juiz descontrolado, não significa dizer um juiz déspota, né? Hoje tem muita gente que escreve sobre o processo civil e vai dizer que a gente que fala sobre isso daí, a gente gosta do juiz nazista, o juiz que gosta de ser autoritário, o juiz que gosta de inventar coisas. Não é nada disso, né? Qualquer semi-analfabeto que já leu qualquer coisa que a gente escreveu na vida sabe que nenhum de nós defende uma coisa dessa, né? Isso é um pouco de proselitismo de uma outra corrente de direito processual que cresce porque aparece dentro dessa suposta percepção de que o juiz, então, estaria abusando da sua autoridade. Porque não é isso que ninguém de nós defende, né? Agora, que o juiz deva ter um pouco mais de poder de conformação, me parece, isso é muito natural. Deve ser uma coisa muito razoável dentro do direito processual moderno, do direito processual atual. E se isso é verdade, então a gente tem que começar a pensar, bom, ele tem que ter poder, ele tem que ter um outro tipo de comportamento, porque ele tem que resolver problemas que exigem uma plasticidade procedimental que o rito original, o rito clássico, o rito rígido não oferece para ele, né? E um desses problemas, sem dúvida nenhuma, dentre outros tantos, envolve essas tais situações, conflitos ou, né, controvérsias estruturais. Problemas em que eu preciso resolver algo que não permite apenas uma resposta pontual, que observa uma ponta de um enorme problema que envolve toda uma estrutura social, econômica, política, etc., né? Que para esses casos ele precisa de fato intervir nessa estrutura, né? E para intervir nessa estrutura ele tem que inclusive ter uma outra mecânica de atuação, uma mecânica quase ou muito mais parecida com as mecânicas utilizadas pelo poder legislativo e pelo poder executivo. Então, isso passa por um outro tipo de lógica, por um outro tipo de racionalidade, né? Assim como o legislador tem um espaço de liberdade maior para poder intervir nesse tipo de situação, assim como o administrador também tem um espaço de manobra maior para atuar nesses casos, ele, juiz, dentro de uma comunidade de trabalho, que é o processo, dentro de um ambiente adequado, né, em colaboração com as partes e com outros sujeitos interessados, pode atuar de uma outra maneira também. Então, isso envolve toda uma outra técnica de atuação, mas ainda assim uma técnica processual. Então, é um processo clássico, porque também ele não está resolvendo um problema clássico. Ele não está resolvendo o problema do crédito do A com o B. Ele está resolvendo um problema muito mais complicado do que isso. Mas por que o problema é muito mais complicado do que isso, né? A própria mecânica do processo tem que se adequar a uma abertura do sistema para permitir que o juiz, em contato com os outros sujeitos interessados, possa oferecer uma resposta melhor para esse tipo de dificuldade. Professor Sérgio, faço coro a todos que falaram aqui antes de mim e, enfim, todos os elogios, compartilho de tudo que foi dito. Imagina. A escola, a gente costuma falar aqui no grupo que a Escola do Paraná hoje é um dos melhores mestrados e doutorados do Brasil, porque reúne uma série de professores craques que têm, enfim, trazido uma geração de processualista muito boa para o Brasil todo. E um deles fez o doutorado aí com o professor Guilherme Marinoni, que o senhor fez parte da banca, que foi o professor Edilson Vitorelli. E Vitorelli, que acima de tudo antes de tudo é um amigo, ele me falou uma vez uma coisa que me marcou numa palestra aqui na Universidade Federal de Pernambuco, que o Ministério Público ele não pode ser mais impetuoso. Nós não podemos admitir um membro do Ministério Público impetuoso. Isso ficou na minha cabeça e depois eu disse, ele tá certo em parte.
nenhum sujeito processual pode ser impetuoso. A gente tem que refletir muito antes de ajuizar qualquer ação. E aí depois eu dei um passo à frente e pensei, a ação coletiva, isso ainda tem que ser, isso é pior, essa situação ela tem que ser muito mais pensada, porque a capacidade dela gerar prejuízo é muito grande. Então, a responsabilidade ela tem que ser maximizada de qualquer legitimado coletivo, porque você pode causar um dano, um prejuízo muito grande. Quando a gente olha para o artigo 18, se não estiver enganado, ou 17, da Lei de Ação Civil Pública, em que os honorários só serão devidos, as custas só serão devidas em caso de comprovação má-fé, aí me dá tela azul, porque a gente nunca consegue comprovar má-fé. Então, no fim das contas, atrelado ao que já foi dito, que a coisa julgada ela não é pro et contra, então eu posso sofrer uma primeira ação civil pública, uma segunda ação civil pública, uma terceira ação civil pública, uma quarta ação civil pública, não consigo nunca comprovar má-fé. Como é que a gente fica nessa situação? E aí, para fechar, a gente não deveria ter uma alteração legislativa para que o regime da distribuição dos custos do processo não fosse o regime geral, que está no artigo 82 do Código? Ou, uma segunda pergunta, o artigo 27 da LINDB, que trata de compensação por prejuízos indevidos, ou benefícios, não lembro o termo, mas, enfim, benefícios exorbitantes, o termo do artigo 27, não resolveria também essa situação sem a gente ter que perquirir má-fé? Obrigado, Gustavo. Obrigado pela pergunta. De fato, a pergunta é instigante, ainda mais quando feita para alguém do Ministério Público. Já até adianto que eu não quero pagar custas e nem honorários de sucumbência em ação civil pública, se essa é a tua pergunta. Agora, de fato, bom, em primeiro lugar, o Edilson é um cara muito amigo, muito querido, né? Eu conheci ele no mestrado dele, aliás, eu conheci até antes, eu conheci em audiências públicas do projeto de lei. A gente tinha participado de um anteprojeto, que era um anteprojeto que ia alterar a Lei da Ação Civil Pública. E ele era juiz em Curitiba, e ele participou das audiências públicas e participava de forma ativa. Eu falei, pô, esse cara é um cara que entende da coisa. E depois aí ele me convidou até para participar da banca de mestrado dele em Minas Gerais. Eu fui, e depois ele veio fazer o doutorado com a gente aqui. Um guri extraordinariamente brilhante, né? E eu concordo com ele. Eu acho que todos os legitimados de processo coletivo, né, deveriam ser muito cautelosos em propor qualquer medida coletiva, né? Mas isso, na verdade, não deveria ser diferente com qualquer um de nós para qualquer tipo de ação, né? Um advogado também devia ser cauteloso ao ajuizar uma ação, porque, no fim das contas, também pode prejudicar muito gravemente a parte cliente dele, né? Eu não sou advogado, mas imagina se eu fosse advogado, tivesse um cliente lá com um problema de 10 milhões, e eu resolvo tacar uma ação qualquer e ele perde, a sucumbência que esse cara vai ter, né? 10 milhões não é pouquinho, mas só para ter uma ideia do problema que acaba podendo gerar uma ação, né, assim, desqualificada da minha parte. É claro que, num processo coletivo, seja porque eu afeto uma coletividade que às vezes é grande, seja porque às vezes eu afeto uma população que às vezes é hipossuficiente, né? Uma população que não tem como se representar de outra forma, seja porque de fato eu posso gerar um prejuízo para o réu irreparável, né? E o prejuízo não está só no processo, mas está num outro dado que para nós virou uma coisa muito comum no Brasil hoje e que, no fim das contas, não deveria ser tão relevante, mas que são as consequências quase que midiáticas de um processo judicial, né? Eu ajuizo uma ação contra você e sai na imprensa dizendo: propus uma ação contra o Gustavo. A empresa dele é uma barbaridade, tem que fechar. E, no fim das contas, você está certo. Só que quando você prova que está certo, já ferrou-se, né? Quantas vezes a gente não vê isso acontecer, né? E não digo nem Ministério Público, digo qualquer legitimado. Podia ser uma associação, né? Podia ser uma união, podia ser qualquer pessoa, né? Eu ajuizo uma ação contra a empresa dizendo que a empresa pratica trabalho escravo, né? Pô, eu ferro com a empresa. E, no fim das contas, não se prova nada. Paciência, desculpe, ficou por isso mesmo. Da próxima vez eu acerto. Então, claro que tudo isso tem uma série de consequências, exigiria de nós um pouco mais de cautela no ajuizamento de ação coletiva. O que eu penso em relação a essas alterações que você propõe é que hoje existe de certa forma um equilíbrio muito tênue entre o que tem acontecido e o estímulo para a ação coletiva, né? Quer dizer, hoje existem ações coletivas, talvez até em excesso,
mas muito porque há uma série de elementos que respondem positivamente a esse ajuizamento da ação coletiva. O meu medo quando você tem esse tipo de consequência, como uma outra forma de distribuição de ônus sucumbenciais, ou até a responsabilização pela propositura de ações, como, por exemplo, acontece com a lei de responsabilidade hoje, né, do abuso de autoridade, né, ou até responsabilidade pessoal, que já aconteceu, né, eu já vi promotor de justiça respondendo pelas custas da ação coletiva, porque a outra parte dizia que ele agiu de má fé. O grande problema disso tudo é que, se isso se torna comum, isso também desestimula ações coletivas. Agora, é o problema que eu volto e meia eu digo. Eu sou servidor público, meu salário está na minha conta no final do mês, propondo ação coletiva ou não propondo ação coletiva. Então, se você disser para mim, Sérgio, se você propuser uma ação e ela for temerária, eu vou te cobrar as custas da ação. Ou vou imputar a você os honorários da parte contrária. Eu digo, bom, tá bom, eu não proponho mais. Não vale mais nada. Aliás, eu só dou parecer contrário. Para mim, banco tem sempre razão agora. Quer dizer, isso é bom? Eu acho que hoje isso não é bom. Talvez no modelo futuro, num modelo em que a gente pudesse pensar em primeiro lugar as consequências da lógica da repressão adequada e percebesse que há uma mudança do polo central de ações coletivas, do poder público, particularmente Defensoria Pública e Ministério Público, para o âmbito privado, associações e talvez até particulares, talvez eu pudesse trabalhar com outra lógica. Porque daí eu teria associações que talvez fossem estruturadas para esse fim, respondendo, né, a réus que também teriam estruturas para esse fim. E eu pudesse pensar talvez até em distribuir sucumbência e distribuir inclusive sucumbência premiativa, como se faz em outros países. Quer dizer, olha, eu quero que você proponha uma ação coletiva. E se você propuser e ganhar, seus honorários não vão ser os 20% do código, vão ser os 20% e mais 20%. Ou vão ser os 20% e mais um percentual sobre as execuções individuais, como acontece fora do Brasil. Né? Eu acho que isso é bem legal. Agora, isso parte de uma alteração estrutural de muita coisa, para a gente poder dizer que agora só isso poderia ajudar, contribuir com a tutela coletiva. Eu acho que hoje o nosso sistema ainda é um sistema no qual o réu tem mais vantagens do que o autor numa ação coletiva. Não porque ele lucre com a ação coletiva, claro que não é isso, mas porque, em primeiro lugar, há uma chance muito grande, muito maior, de a vitória dele numa ação coletiva ser uma vitória limitada. Veja, por exemplo, o problema da discussão do artigo 16, da Legislação Civil Pública, agora colocado no Supremo Tribunal Federal de volta, quer dizer, depois de 5.000 anos, o STJ está discutindo o problema. Pacificado o problema, vai o banco e toca um recurso extraordinário e aí é admitido com repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Pô, com base num negócio completamente sem noção, assim, sem sentido. E, pior, há uma enorme de uma chance do Supremo Tribunal Federal voltar atrás e dizer de volta que a decisão só pode ter coisa julgada nos limites territoriais, da competência territorial do juiz promotor da decisão. Ou seja, o banco só vai ser condenado aqui em Curitiba. Ótimo. Né? Então, o sistema ainda é um sistema em que a jurisprudência, em que algumas regras da legislação, em que o problema da execução, né, como disse a Marcela, em que uma série de fatores ainda depõem contra a tutela coletiva, ainda prejudicam a proteção coletiva. E, mais do que isso, é um sistema no qual o réu, sobretudo o grande réu, o litigante habitual de verdade, está tão acostumado com ações individuais e coletivas que costuma incluir nos seus custos essa espécie de esse custo em particular. Né? Então, assim, o sistema hoje é um sistema que está, eu acho, num certo grau de equilíbrio tênue, mas ainda assim um equilíbrio que hoje ainda estimula uma ação coletiva, né, sem gerar um estrago tão grande na vida do réu. Né? Talvez, se a gente alterar muito isso, a gente possa gerar como consequência o invertido disso, o contrário disso. Né? E isso pode ser muito prejudicial para as ações coletivas. Né? Eu vejo, por exemplo, que muitas das alterações do Código de Processo Civil, que previram técnicas de coletivização, estão colocadas ali justamente porque a lógica da legislação coletiva não foi necessariamente reformada ou atualizada
para levar a um estímulo maior para a tutela coletiva, levar a um uso maior da tutela coletiva. E isso acabou gerando esses institutos do Código de Processo Civil, que, a meu ver, também não são tão adequados assim, né? E pior, algumas das alterações do Código de Processo Civil são alterações em que há um nítido desequilíbrio entre as partes em favor do grande litigante e em prejuízo de nós, coletividade. Posso, pessoal? Não tá. Chegando nas últimas aqui, professor Sérgio. Muito bom ouvir o senhor. Eu estava cavando os meus e-mails aqui para as datas não deixarem mentir, mas faz mais ou menos 2 anos que eu mandei e-mail convidando o senhor para minha banca de doutorado. E desde aquela época tenho o senhor na maior alta conta possível, assim, porque o carinho que eu recebi ali na banca e na arguição, de modo geral, foi muito legal mesmo. E de toda forma está sendo muito divertido ouvir o que o senhor tem a falar. E eu tenho um truque aqui para fazer que é meio desonesto. Eu vou fazer uma pergunta que o senhor me fez na banca, porque a pergunta é muito boa. A minha resposta foi simples, não pensei nisso e aí por dentro eu estava vermelho. Mas eu sempre fiquei curioso para saber a resposta do senhor. E depois a Marcela fez uma observação ali que tem muito a ver com o que eu ia falar. A minha pergunta, de forma geral, é a seguinte: não só para ficar focado no tema das presunções, né, para não ser extremamente bairrista assim no tema, mas falando de provas e numa possível fase de saneamento que se estende para além e interpenetra, vamos dizer assim, na fase de instrução. Quando algum fato se torna controvertido ou a controversão do fato que já está controvertido se torna mais complexa durante a fase de instrução, e aí a gente pode dizer que a fase de saneamento continua porque o juiz vai voltar para perguntar às partes se elas têm mais algum fato a controverter ou se elas têm mais provas a especificar, ou principalmente em cumprimento ao artigo 10, para evitar a decisão surpresa. Aí eu fico pensando muito nas presunções, né? O que as partes têm a dizer a respeito de tal ou tal questão. E a pergunta que você me fez foi: e no processo coletivo, como fica isso? Que foi a minha resposta: não sei. E aí eu anotei para pensar a esse respeito. A primeira parte da pergunta é isso: com a representatividade, né, dentro do processo coletivo, a legitimidade diferente dentro do processo coletivo, e eventualmente com um litisconsórcio maior dentro de um processo coletivo que tenha muitas partes envolvidas. Se a sua visão muda a respeito do processo coletivo em relação ao processo individual, de o juiz voltar atrás, fazer um ato, proferir um ato a mais, que é o de intimar as partes, para evitar que a decisão a respeito de alguma coisa seja surpresa. E aí a Marcela fez uma pergunta interessantíssima que tem tudo a ver, que é se os tribunais não têm algum papel importante, não deveriam ter um papel importante na regulamentação de atos concertados para a coletivização da produção da prova. Então, não são bem a mesma pergunta, mas elas têm a ver com a complexidade da prova em muitos litigantes e litigantes com representatividade adequada. Será que uma regulamentação sobre atos concertados específicos para a prova não poderia facilitar, inclusive, a responder essa minha primeira pergunta? Então, ficam essas duas questões. Obrigado, Leandro. Eu acho que, na verdade, a tua pergunta é uma sacanagem comigo. Eu não devia ser obrigado a responder, porque, afinal de contas, você é mais novo que eu. Mas, bom, vou começar pela segunda, porque eu acho que a segunda até é mais simples. Eu acho, e nesse ponto eu concordo inteiramente com o professor Antônio Cabral, que os atos concertados do Código de Processo Civil são uma ótima saída para uma série de problemas que a gente tem atualmente. O problema é que essas figuras os atos concertados acabam sendo menosprezados pela prática, quer dizer, a gente não consegue ainda alcançar o potencial do que sejam os atos concertados, né? Eu me lembro que, quando eu fui escrever sobre isso uma vez, aí eu entrei na internet, tal, o CNJ tem lá, bota quem que é o juiz, nem me lembro como é que chama mais, é o juiz responsável pelos atos concertados em cada unidade. E aí eu fiquei sabendo, aqui em Curitiba tinha um juiz que era o juiz responsável. Aí eu perguntei para o cara que eu conhecia: então, o que você tem feito? Do quê? Não, nesse negócio de atos concertados. Mas o que é isso? Não, você é o juiz de ligação, o juiz responsável. Nem sabia o que tem que fazer. Quer dizer, a rigor o troço era assim: nomeie esse sujeito aí e tá bom, pode me nomear aí, não sei nem o que tem que fazer, mas fica por isso mesmo, né? Então, não sei se isso se repete em vários lugares, mas eu vejo que, às vezes, falta até o alcance de entender o que significam os atos concertados, o que se poderia fazer por meio dos atos concertados, né? De modo que
Eu acho que sim, os tribunais poderiam utilizar muito essa figura, e isso seria uma enorme de uma resposta para várias falhas que nós temos, por exemplo, nos sistemas de IRDR, de IAC, recurso repetitivo, etc. e tal, porque os atos concertados permitem, por exemplo, atuar, e até, de certa forma, para a tutela coletiva, permitem atuar em espaços que a jurisprudência não conseguiu ainda suprir, seja no tratamento do processo coletivo, seja no tratamento dessas técnicas de coletivização. Então, eu acho que atos concertados, sim, são um instrumento do futuro e que tem muito potencial para ser explorado ainda. Faltam trabalhos que acabem explorando um pouco melhor isso, que acabem discutindo melhor as possibilidades dessas figuras aqui. Nós temos alguns trabalhos escritos sobre isso, né? Nós temos o trabalho do Antônio, nós temos o trabalho da Thaís e alguns outros trabalhos, mas eu vejo que a gente poderia evoluir muito mais nesse ponto aqui, né? Quanto ao tema da prova no campo do processo coletivo, aquela pergunta que eu tinha te feito lá, ela toma em consideração, eu acho, um enorme problema que nós temos, que é a lógica tradicional do processo individual ainda trabalha muito voltada a um regime de verdade formal e de uma distribuição de ônus de prova que a gente não sabe bem para que serve, né? Então, a gente pode até discutir problema de ônus de prova objetivo, subjetivo, né, regra de julgamento, regra de procedimento, mas a gente não tira a consequência daí, né? Por outro lado, a gente, ao mesmo tempo que defende poderes instrutórios para o juiz, a gente, na prática, não vê isso acontecendo. A gente vê, na prática, o juiz dizer o seguinte: fizeram as provas? Fizeram. Então, vamos julgar com o que vocês fizeram aqui. E se não está bom, azar é de vocês, né? Quer dizer, eu, juiz, não me comprometo, porque eu aplico o ônus da prova como regra de julgamento, né, lá no final, independente do que tenha vindo no processo. Mas eu gosto, quando me interessa, eu gosto que eu tenha poderes instrutórios que eu possa fazer prova de ofício. Então, isso é muito complicado no campo individual, porque no campo individual isso já gera para nós uma situação em que a maior ou menor exercício dos poderes instrutórios do juiz fica na dependência de cada magistrado. Bom, se isso já é um problema no plano individual, isso é piorado no campo coletivo, justamente porque no campo coletivo, né, e isso o FIS já dizia há muito tempo, no campo coletivo nós temos a péssima mania de atuar do mesmo jeito que a gente atuaria no campo individual. Só que a gente não percebe um problema, que é o fato de que o cara que está lá, Ministério Público, Defensoria Pública, quem seja, ele não está representando direito próprio e não está sendo pago por um cliente para estar ali. Ele geralmente está defendendo o interesse de uma coletividade, mas ele, como eu, é um servidor público. Então, assim, se eu, por exemplo, estou de bom humor num dia e eu peço um monte de prova, está tudo bem. Se eu estou de mau humor num dia, está tudo bem também. Se eu dou para o estagiário, o Gustavo, o Adriano, fazerem a petição, sai uma coisa super legal. Mas se faço eu, sai um lixo de uma petição. E aí, as pessoas são prejudicadas porque naquele dia eu estava de bom humor, eu estava atrasado para uma consulta médica, eu estava pensando no outro processo, eu estava, sei lá, pensando na minha promoção, no meu salário que diminuiu, não sei o que eu estava pensando. Qualquer porcaria que eu estivesse pensando. O fato é que o meu comportamento como autor de um processo coletivo é interpretado do mesmo jeito que o meu comportamento como advogado que uma parte num processo individual. E isso é péssimo. Porque no processo individual, a parte chega para mim e diz: não vou te pagar, porque você é péssimo, você é um vagabundo, você não devia advogar para mais ninguém na vida. Agora, eu, Ministério Público, não tenho esse tipo de responsabilidade. Eu, defensor público, advogado público, não tenho esse tipo de responsabilidade. A sociedade vai ser prejudicada, mas paciência, faz parte do jogo. Eu não quero recorrer, eu não quero produzir prova, eu não quero fazer alegação, eu não quis estudar. O problema da sociedade, do índio, do meio ambiente. Ninguém vem encher minha paciência por causa disso. Por isso, quando a lei resolve inventar aquela técnica, no campo dos direitos individuais homogêneos, pelo menos, né, da coisa julgada segundo eventum litis, e dizer, ó, no caso de improcedência, eu meio que faço uma suposição de que você não advogou direito, que você não trabalhou direito, e por isso qualquer pessoa pode propor sua ação individual depois também. Ela tinha por objetivo atenuar essas possíveis dificuldades que podem acontecer. Só que isso gera uma série de outras consequências, né? Vocês já observaram isso, inclusive. O réu acaba que ele nunca ganha o processo, ele só deixa de perder o processo coletivo, mas continua aberto a inúmeros processos individuais.
Mas o que eu vejo é que esse problema deveria ser resolvido com uma outra postura dos sujeitos processuais de modo geral, seja do juiz, seja das próprias partes, seja da própria interpretação dos instrumentos que trabalham no campo da prova. Né? Regra de danos de prova não é uma regra para ser aplicada no processo. Ela é uma exceção, porque ela significa a falha do processo. Ela significa, nós tentamos de tudo e não conseguimos, por isso que vamos nos socorrer dessa via. Ela não pode ser o que a gente faz tradicionalmente, que é, fez o que você queria? Fiz. Então, perdeu. Azar o seu. Responsabilidade tua que não fez a prova. Não é assim que devia acontecer, sobretudo num sistema que trabalha com poderes instrutórios do juiz, que trabalha com poderes instrutórios de terceiros, que trabalha com um dever de colaboração. Então, ou nós temos um modelo de fato, um modelo dialético, centrado nas partes, mais próprio do processo individual americano, do tipo, cada um faz o que quer, eu, juiz, não me meto também, e aí eu só fico aqui de árbitro do problema de vocês, da briga de vocês, ou eu trabalho numa lógica, e essa é a afirmação do FIS, de que no processo coletivo americano, e que eu acho que devia acontecer aqui, nós não podemos aceitar esse tipo de mecânica. O juiz tem um papel importante também no campo da prova. Ele deveria buscar a prova também. Ele deveria também tentar obter prova para o processo. Os terceiros que intervêm, do mesmo jeito. Eu, Ministério Público, quando atuo como fiscal da ordem jurídica, no processo coletivo, não estou lá para dar parecer, para servir de esboço da sentença do juiz. Eu estou lá para fazer isso aí. Para dizer, olha, a parte não pediu a colheita da prova X, mas ela é importante, vamos fazer essa prova aí, pô. Não pode ficar na mão da parte só isso aqui. Porque a parte não é parte. A parte está representando a parte, que não está aqui. E pior, né? Como a gente volta e meia diz, a parte não pode estar aqui. Porque eu não aceito o índio nesse processo. Eu não aceito o meio ambiente nesse processo. Eu não aceito o consumidor nesse processo. Eu aceito só eu, a Defensoria Pública, a Advocacia Pública, não sei quem, não sei quem. Então, nós precisamos de uma outra forma de tratar essa inter-relação entre os sujeitos e a lógica dos deveres de colaboração, pelo menos no processo coletivo. Acho que até no processo individual também. Mas se no individual a gente ainda aceita como razoável, até pelas deficiências de trabalhar de outra maneira, né, com a relação entre juiz e partes, por outras circunstâncias, no coletivo, eu acho, não tem como fazer isso. E por isso, a meu ver, a própria lógica do Código, da Lei de Ação Civil Pública e do Código de Defesa do Consumidor, da coisa julgada segundo o eventum litis, é quase que uma confissão de que a gente acredita que o autor da ação coletiva pode normalmente agir de forma insuficiente, pode agir de maneira inadequada, o que não devia acontecer, né? A gente deveria justamente supor que o cara está lá porque vai agir bem. E porque agiu bem, ele tem que ter outro tipo de consequência lá na frente. Então, acho que a legislação nossa pensava num modelo inicial, que eu acho que era válido para aquele momento lá, né? Mas que, para um modelo moderno de processo coletivo, tinha que todo ele ser repensado. Professor Sérgio, muito obrigado por ter se disposto a conversar conosco, responder essa bateria de perguntas aí, as mais diversas sobre o processo coletivo. Queria agradecer a participação da Marcela e do Osna, do Gustavo Osna, que conhecem muito também de processo coletivo e nos ajudaram bastante nesse debate. Para nós foi uma satisfação enorme, eu não tenho dúvida que para todos aqueles que querem estudar processo coletivo, aqui tem um mapa da mina, pelo menos para enfrentar algumas das principais questões. Representatividade adequada, questão das custas, o tratamento das demandas repetitivas, processos estruturais e por aí vai. Então, fica coisa julgada, fica aí o nosso agradecimento mais sincero pela tua disposição. Eu, como disse na abertura e repito agora, para mim você e acredito que para muitos do grupo também, o principal autor de processo coletivo que nós temos no Brasil hoje. Então, uma satisfação gigantesca ter tido essa oportunidade de conversar com você. Imagina. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a vocês, na verdade, assim, eu fico muito contente porque
justamente o que eu penso é o contrário. Para mim, vocês é que são o futuro do processo civil, e eu fico muito contente de poder dialogar um pouco com vocês, né, e talvez passar um pouco da experiência que eu tenho, que é a única coisa que eu posso contribuir com vocês. Eu me lembro, quando eu, de novo, né, vou citar uma passagem do professor Egas. Uma vez eu estava esperando para participar de uma palestra com ele, na verdade, eu ia apresentar ele para uma palestra na faculdade, e eu, assim, todo cheio de mim, estudei pra cacete, eu sou o cara fodão, fui fazer um comentário com ele, dizendo, pô, professor, veja que barbaridade que o Tribunal de Justiça do Paraná está inventando aqui agora. Ele dá um prazo a mais ele dá um tempo a mais no prazo quando as intimações são do interior. Né? Na época isso era muito comum, quando você tinha o Diário Oficial ainda impresso, né? As cidades do interior, a corregedoria baixava um ato e dizia, para as cidades do interior soma mais 3 dias, soma mais X dias. Né? Isso era muito comum. Olha que barbaridade, esse Tribunal de Justiça está legislando sobre direito processual, onde já se viu? E o Egas vira para mim e disse, sabe, Sérgio, essa foi uma sugestão que eu até dei para incluir no Código de Processo Civil. Porque justamente, daí ele começou a explicar, isso aí, quando em 73 a gente estava bolando o código, em 70, né, em 70 até 73 estava bolando o código, era muito comum isso. O diário era impresso em Curitiba e até chegar nas cidades do interior demorava 2, 3 dias. Então, o advogado do interior perdia, às vezes, o prazo, porque os prazos eram curtos, né? O prazo, por exemplo, para pagamento, na época, né, era muito curto, o prazo para alguns recursos era de 5 dias, era muito curto. Então, eu sugeri que a gente botasse essa possibilidade de que você estendesse o prazo do interior por causa da dificuldade de chegar o Diário Oficial lá. Eu dizia, puta merda, ele tem toda a razão. Como é que eu não pensei nisso? Eu sou um imbecil total. Então, assim, às vezes não é nem um problema eu não estava discutindo o calamandreio, não estava discutindo o que eu vendo, não estava discutindo coisa nenhuma. Eu estava discutindo uma coisa da experiência da vida dele, né? E acho que é só isso que a gente pode oferecer para vocês, né? Vocês que são o nosso futuro aqui do processo, talvez alguma coisa assim da vivência nossa ainda tenham para aprender. Mas de resto, sem dúvida nenhuma, vocês têm muito mais capacidade, inteligência, preparo do que qualquer um de nós. De modo que eu que fico muito feliz de poder ter participado com vocês aqui hoje. Obrigado mesmo. Muito obrigado, professor.